Esta chamada está sendo gravada. Tá, beleza. Bom, fechou. Vamos lá, pessoal. Então, na nossa última aula, a gente iniciou, né, o capítulo 3. Esse capítulo que ele é fantástico, só que ele é muito pequeno, né? Ele é muito curto. Porque os vestibulares não chegam a cobrar muita coisa dele. Então, eles chegam a cobrar, basicamente, vamos colocar aqui, as leis de Kepler, tá? O que são as leis de Kepler? As leis de Kepler são as leis que regem aí o universo, né, o espaço. A gente só conseguiu entender o movimento dos planetas, do Sol e tudo mais por causa das leis de Kepler. E outra coisa que os vestibulares cobram também é a aula de hoje, que é a lei da gravitação universal. Gravitação universal. Ou também chamada de lei da atração de massas, tá? Então ela tem esses dois nomes aí. Bom, vamos fazer um resumo então das leis de Kepler, né? Porque acho que tem bastante gente que não assistiu a última aula. E aí a gente fala aí da lei da atração universal. Bom, o que são então as leis de Kepler? As leis de Kepler, elas são 3 leis, né? Vou colocar ali 3 na frente. São 3 leis que o Johannes Kepler fez e elas ajudaram os astrônomos e tudo mais a entenderem o espaço, como que o espaço funciona e tudo mais, né? Então vamos revisar elas. O que fala a primeira lei de Kepler? O que fala a primeira lei de Kepler? Ela se chama Lei das Órbitas. Beleza? Lei das Órbitas. Então vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui o nosso Sol, tá? Ali está o Sol. E aqui está o planeta Terra. Então aqui está a Terra. A lei das órbitas fala que quando a Terra fazer todo esse caminho em torno do Sol, esse movimento que ela faz não é um movimento em forma de um círculo, beleza? Então esse movimento, esse caminho aqui que a Terra vai fazer, ó, não é um círculo. O nome disso é elipse. Elipse. Tudo bem? Então os vestibulares, eu já vi vestibular colocando assim: marque verdadeiro ou falso. Os planetas, quando realizam um movimento em torno do Sol, fazem um movimento circular. Falso. Eles não fazem um movimento circular. Eles fazem uma elipse, um movimento elíptico. Tudo bem? Então, esse é a primeira lei que o Kepler enunciou. Essa é a primeira lei de Kepler. E é legal a gente falar aqui também que se a gente marcar 2 pontos aqui, por exemplo, esse ponto aqui em vermelho, que é o ponto mais perto do Sol, a gente chama isso de periélio. Periélio. O ponto mais perto do Sol se chama periélio. Lembra perto de peri. Perto, peri. Começa com per. Perto começa com per. O ponto mais longe do Sol se chama afélio. Lembra de afastado. Afélio de afastado. Tudo bem? Então tá aí. Então o que diz a lei das órbitas do Kepler? Ela fala, na verdade, que os planetas realizam um movimento de elipse em torno do Sol. Tudo bem? Uma elipse, ao contrário de um círculo, ó,
um círculo, ele tem um ponto central no meio, tudo bem? Uma elipse, ela tem 2 pontos que a gente chama de focos, beleza? Então ela tem 2 focos, uma elipse. E o Sol, ele ocupa um desses focos. Então aqui esse ponto vermelho é o Sol. O Sol sempre vai ocupar um dos focos da elipse, tudo bem? Então, ó, a velocidade de um planeta, ela está presente nessa elipse. E a gente viu na última aula também que o que acontece? Quando o planeta está perto do Sol, quando ele está aqui, ó, aqui onde eu estou pintando, quando o planeta está aqui, ó, bem pertinho do Sol, ele tem uma velocidade alta. Professor, o planeta fica mais rápido? Sim, ele tem uma velocidade alta, uma velocidade máxima. Tudo bem? Se o planeta está longe do Sol, tá aqui, ó, ele tem uma velocidade baixa. Então, o que eu estou querendo dizer quando eu falo isso para vocês? Quando a gente está perto do Sol, o planeta Terra ele tem uma velocidade maior do que quando ele está longe. Tudo bem? Então, tudo isso, a primeira lei de Kepler está falando, que é a lei das órbitas. Então, os planetas realizam um movimento de órbita. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os planetas, quando estão mais perto do periélio, mais perto do Sol, eles têm uma velocidade alta. Quando eles estão no afélio, tem uma velocidade baixa. Tudo bem? E um dos focos da elipse é ocupado pelo Sol. Ok? Então essa é a primeira lei de Kepler, bem de boinha. A lei das órbitas. Ok? Segunda lei de Kepler. Segunda lei de Kepler. Ela se chama lei das áreas. Beleza? O que diz a lei das áreas? Então, de novo, você vai ter o Sol, você vai ter a sua elipse. Então, de novo, a gente tem aqui a nossa elipse, com o Sol ocupando um dos focos, no caso, né? E o que vai acontecer agora? Agora eu vou marcar 4 pontos, beleza? Então, esse ponto aqui que eu estou marcando em vermelho é o ponto A. Esse ponto que eu estou marcando aqui é o ponto B. Esse ponto aqui que eu estou marcando é o ponto C. E esse ponto aqui que eu estou marcando é o ponto... Vou marcar ele um pouquinho mais para baixo, peraí. Mas aqui, ó. É o ponto D. Beleza? E o Sol vai... O Sol não, a Terra vai fazer esse movimento de elipse em torno do Sol. Gente, a segunda lei de Kepler vai falar o seguinte. Se o planeta sair do ponto A, ficar no ponto B, então se ele sair do ponto A e chegar no ponto B, se ele fizer esse movimento de ir do ponto A até o ponto B, fizer esse caminho aqui, ó, se ele fizer esse caminho aqui, ó, e levar, por exemplo, vou chutar um número, tá? Se levar 2 horas para ele fazer esse caminho, 2 horas para ele fazer esse caminho, a gente vai ter essa área aqui, ó, a área do ponto A e a área do ponto B até o Sol. A gente vai ter toda essa área aqui, ó. Beleza? E eu vou chamar essa área branca aqui de área 1. Essa aqui é a área 1. E se levar as mesmas 2 horas para o mesmo planeta fazer esse movimento aqui, ó, de sair do C e chegar até o D, e também levar 2 horas, a gente vai ter essa área aqui em verde que eu estou pintando, ó. A gente vai ter essa área em verde aqui, ó. E essa área em verde é a área 2. Então tem 2 áreas aí, tá vendo? Tem a área 1 que tá em branco e tem a área 2 que tá em verde. Tá, e o que tem? O que tem que a área 1
vai ser igual à área 2. Somente se o tempo for igual. Professor, mas e se na área branca passar 2 horas e na área verde passar, sei lá, 3 horas? Aí as áreas não vão ser iguais, tudo bem? A única regra para as áreas serem iguais, a área 1 ser igual à área 2, é que o tempo das duas tem que ser iguais, beleza? Essa é a única regra. O tempo tem que ser igual. Se o tempo for igual, as áreas serão iguais. Parece meio contraintuitivo quando você olha o meu desenho aqui e fala assim: nossa, essas áreas não estão iguais. É que o meu desenho ele não está tão realista assim. Mas se os tempos forem iguais, você pode ter certeza que as áreas também serão iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, a lei das áreas. Tudo bem? Pode ver, não tem nenhuma conta, não tem nenhuma fórmula até agora. Só estou falando, se os tempos forem iguais, as áreas são iguais. Então essa é a segunda lei de Kepler. Vamos agora para a terceira e última lei de Kepler. Qual que é a terceira lei de Kepler agora? Ela se chama a lei dos períodos. Que é geralmente a terceira lei que mais cai nos vestibulares. A lei dos períodos. O que é a lei dos períodos? Então, de novo, a gente tem o nosso Sol ocupando um dos focos da minha elipse, tudo bem? Uma elipse sempre tem 2 focos, e um desses focos é sempre o Sol que vai ocupar. Eu tenho aqui a minha elipse, e eu vou ter o meu planeta, que ele vai percorrer aqui a elipse em torno do Sol, beleza? O que vai acontecer? O que é o período? A gente chama o período da letra T. A letra T se chama período. O que é o período? O período nada mais é do que o tempo que leva para esse planeta fazer todo esse caminho aqui, ó. Dele percorrer toda a minha elipse, tá? É quanto tempo leva? A gente sabe que não leva minutos, não leva horas, leva anos para a Terra fazer esse percurso aí. Nesse caso, a Terra em si leva 1 ano, mas tem planetas que levam, por exemplo, mais de 1 ano. Beleza? Quanto mais afastado ele está do Sol, mais tempo vai levar para ele fazer esse caminho aí. Beleza? Então, levam anos para o planeta fazer esse percurso. Outra ideia que a gente precisa saber para a terceira lei é o raio. Beleza? O raio. Bom, você sabe que o raio ele é metade aí de uma circunferência, né? Do ponto central até a borda. Esse é o raio. Só que nesse caso da elipse, o que é o raio? A gente tem 2 raios na elipse. A gente primeiro tem esse raio amarelo aqui, ó, que está indo até o Sol, beleza? Vou chamar ele de raio maior. E a gente tem esse raio vermelho aqui, ó, que eu chamo ele de raio menor. Tudo bem? Eu tenho um raio grande e um raio pequeno. O que é esse raio vermelho que eu coloquei aqui, ó? Esse raio, ele vai ser basicamente o raio menor mais o raio maior. Eu vou tirar a média deles, tá? Então, se eu vou tirar a média, eu vou dividir por 2. Porque eu tenho 2 elementos. Eu tenho o raio menor e o raio maior. Então, eu vou pegar a soma desses valores e vou dividir por 2. Esse é o raio. É a média, beleza? Perceba assim, você não tem que decorar fórmula nenhuma aí. Você não tem que decorar essa fórmula do raio aí. Porque você só tem que lembrar, cara, o raio de uma elipse é a soma dos 2 raios e eu divido por 2 porque é a média. Tudo bem? Professor, eu vou ter que sair, perdão. De boa, Guilherme, fique tranquilo. Tranquilo. Tá, e aonde entra a lei dos períodos aqui? Agora vai entrar a lei dos períodos, que agora é a fórmula que você tem que saber, tá? A fórmula dos períodos fala o seguinte: se eu pegar
planeta, sei lá, vamos pegar um planeta do sistema solar. Vamos pegar o planeta de Marte. Se eu pegar o planeta de Marte, ele vai ter que ter alguma relação com outro planeta, porque o Kepler descobriu isso. Ele descobriu que os planetas eles têm alguma relação entre eles. Tudo bem? Então, nesse caso, eu peguei o planeta de Marte, um planeta aleatório aí que eu escolhi, e eu vou tentar relacionar ele com outro planeta. Eu vou pegar um planeta, sei lá, qualquer planeta. Vou pegar o planeta de. Vou pegar o planeta Terra, beleza? Planeta Terra. É o planeta que a gente vive. Qual que é a relação que o planeta de Marte tem com o planeta Terra? O Kepler disse o seguinte, cara, a relação que eles vão ter é essa. O período de Marte ao quadrado dividido pelo raio ao cubo vai dar um número. E esse número tem que ser igual ao período ao quadrado da Terra dividido pelo raio ao cubo da Terra. Lembrando que esse raio é a soma dos dois raios, o pequeno e o grande, dividido por 2. Tudo bem? Então, essa fórmula é a fórmula que o vestibular quer que tu saiba. Tudo bem? Só tem que decorar o seguinte: t ao quadrado dividido por r ao cubo. E aí você vai ter que igualar de um planeta com o outro. Geralmente eles vão dar para você uma tabelinha, eles vão falar para você quanto que vale o período de um planeta e o raio de outro, e vão pedir para tu achar o do outro planeta, tudo bem? Então é só você saber isso. Período ao quadrado dividido por r ao cubo. É só essa é a terceira lei de Kepler. Período ao quadrado dividido por raio ao cubo. Tudo bem? Tem alguns vestibulares que eles já dão para você até esse valor pronto. Eles já dão aqui, ó, t ao quadrado dividido por r ao cubo é igual, sei lá, 8. Eles já dão para você esse valor. Tudo bem? Você só vai ali e coloca na fórmula. É bem de boa, tudo bem? Então, gente, essas são as 3 leis de Kepler, tá? Fazendo uma revisãozinha bem de boa aqui para vocês. Primeira lei, lei das órbitas. Todo planeta realiza uma elipse. Perto do Sol, velocidade alta, periélio. Afastado do Sol, velocidade baixa, afélio. Segunda lei de Kepler, lei das áreas. Se o tempo para chegar de um ponto a outro for igual a do outro ponto até o outro, se o tempo for igual, as áreas vão ser iguais. Segunda lei de Kepler. Terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, é a relaçãozinha de um planeta com o outro. T ao quadrado... Nossa, apaguei, calma. T ao quadrado dividido por r ao cubo de um planeta tem que ser igual a t ao quadrado dividido por r ao cubo de outro planeta. Tudo bem? Eu não vou fazer a conta aqui, um exemplo para vocês, não vou fazer, porque é só você igualar ali um com o outro e subcolocar os valores no lugar do t e do r. É bem tranquilo, tá? Então não se preocupem, é bem de boa. Bom, vamos agora para o tema da nossa aula, que aqui, ó, voltando aqui, né? Terceira lei as 3 leis de Kepler já foi. E agora, para a gente terminar o capítulo 3, a gente vai falar agora da lei da gravitação universal. Tudo bem? Então, do capítulo 3 em si, você só tem que decorar essa fórmula aqui, ó, t ao quadrado sobre r ao cubo. Só tem que decorar essa. E vai ter que decorar a fórmula que a gente vai ver agora, que é a lei da gravitação universal. Então, capítulo 3 só tem 2 fórmulas para tu decorar, tá? Ainda bem, né? Porque o capítulo 2 lá, meu Deus, dinâmica tem um monte de fórmula. Tem energia, tem trabalho, tem segunda lei de Newton, tem um monte de fórmula lá, né? Tem força de atrito. Ainda bem que o capítulo 3 só tem 2. Tem essa e tem a lei da gravitação universal. Gravitação universal.
Bom, vamos lá então. Vamos falar da lei da gravitação universal agora. Em 1665, eu não tenho essa data de cabeça, eu anotei aqui, né, para falar para vocês. Houve uma grande epidemia na Inglaterra, que foi a grande praga que deu naquela época, né? Então, muitas pessoas morrendo, cerca de 100 mil pessoas morreram naquela época por causa dessa grande praga que assombrou a Inglaterra e tudo mais, né? E quando essa praga veio, ela fez com que o Isaac Newton saísse da universidade que ele estava estudando, que era a Universidade de Cambridge, e ele teve que ir daí para uma casa assim no interior, que era uma casa da família dele, né, e tudo mais. Era uma propriedade rural, né? E ele tinha cerca de 23 anos nessa época. E aí ele começou a ver ali o trabalho de Copérnico, ele viu as leis de Kepler, que o Kepler tinha publicado, e começou a pensar em mais ou menos em alguma coisa nesse sentido. E foi aí que o Isaac Newton fez uma lei importantíssima, que é essa lei aí, a lei da gravitação universal. Essa lei, ela é tão importante que a gente dá esse nome para ela, olha aqui, ó, universal, tudo bem? Porque ela é tão absurdamente ampla que ela é universalmente útil, tudo bem? E aí tem trabalhos como mecânica celeste, a mecânica relativística e tudo mais, tá tudo relacionado a essa fórmula, a essa teoria, essa lei, a lei da gravitação universal. O que que diz a lei da gravitação universal ou lei de atração de massas? É a mesma coisa. Newton disse o seguinte: se você tiver uma massa, sei lá, massa A, se você tiver uma massa A aqui e você tiver uma massa B, você tem duas massas, você tem a massa A e a massa B. Vai surgir, na verdade, uma força que está puxando a massa A para a massa B. Vai surgir uma força. Tudo bem? Só que ao mesmo tempo vai surgir uma força de B para A. Então é como se uma massa puxasse a outra. Elas estão se puxando o tempo todo. Essa é a lei da gravitação universal, tudo bem? É claro que aí, para a gente ficar mais rigoroso nisso, se a gente pegar o centro de uma massa com o centro de outra massa, o centro de uma massa com o centro de outra massa, e medir essa distância aqui, ó, do centro dessas massas, essa distância, a gente vai ver o seguinte: se essa distância for pequena, a força que vai surgir nas duas será grande. Se essa distância aumentar, a força das duas vai diminuir, vai ficar pequena. Essa é a lei da gravitação universal. Tudo bem? Aí o que o Newton fez? Ele falou o seguinte, cara, é uma força, eu quero encontrar o valor dessa força, certo? Eu quero encontrar, ó. Essas duas forças aqui, elas vão ser iguais, elas vão ter o mesmo valor. Igual a gente já viu no capítulo 2. Só que uma força vai ser positiva, porque ela está indo para a direita, igual a gente já viu, e a outra força vai ser negativa, porque ela está indo para a esquerda. Tudo bem? Só que se eu pegar o módulo das duas vai ser o mesmo. Tudo bem? Se essa for mais 18, essa aqui vai ter que ser menos 18. Tá? Então o módulo das duas é igual. O módulo que eu falo é o número só, sem o sinal, tá? 18. 18 é igual uma da outra. Então eu vou apagar aqui só para deixar mais bonitinho aqui o desenho para vocês. Tá aí. Como que eu acho essa força, né? O Isaac Newton falou, cara, é alguma coisa assim. Massa de A
vezes massa de B dividido por essa distância não vai dar, acho que tem que ser essa distância ao quadrado. E aí ele viu que não batia. Tinha algum problema que fazia com que você não conseguisse ainda calcular essa força. Você precisava de mais alguma coisa para você conseguir calcular essa força. E foi aí que o Newton inseriu um valor. Que valor que ele inseriu? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Ele inseriu esse valor aí na fórmula. Daí a unidade que ele usou foi Newton metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. Mas você não vai escrever isso aí nessa fórmula, né? Então ele chamou tudo isso de G, um G grande, né? Porque G de gravidade, tá? Então ele colocou esse Gzão aqui, ó, multiplicando esse termo. E aí ele conseguiu encontrar uma das leis mais importantes da física. Então veja, cara, ele fez a segunda lei de Newton e agora ele encontrou a lei da gravitação universal, que é essa fórmula aqui, ó. E essa fórmula, ela é muito importante, porque foi graças a ela que a gente conseguiu colocar satélites lá em cima, que orbitam a Terra, né? Porque se eu tenho, por exemplo, a Terra... Ah, eu peguei a caneta errada. Se eu tenho a Terra e eu tenho um satélite lá em cima, você sabe que uma massa atrai a outra. Então, a Terra está puxando o satélite. E o satélite está puxando a Terra. Tudo bem? Está ocorrendo aí uma atração de massas. E a pergunta é, se um está puxando o outro, por que o satélite não cai na Terra? E a resposta é muito simples. Ele não cai na Terra porque, na verdade, ele está realizando um movimento em torno. E é esse movimento que ele realiza em torno da Terra que faz com que ele não caia. Tudo bem? O que perguntaram ali? Professor, essa fórmula não parece com a lei de Coulomb? Perfeitamente. Porque, na verdade, a lei de Coulomb é essa fórmula, só que disfarçada, né? A lei de Coulomb que o Guilherme está se referindo é uma lei que é lá da eletricidade, né? Que daí no lugar do K, do K não, do G, a gente chama isso de K, e no lugar dos M's, a gente coloca as cargas, né? Isso. Essa é a lei de Coulomb. Só que a lei de Coulomb ela é uma lei descarada da lei da gravitação universal. Inclusive na internet tem memes de, por exemplo, o cara fazendo a prova lá, o Newton fazendo a prova, né? Com essa fórmula. E o Coulomb, que foi o autor da lei de Coulomb, copiando a prova do Newton e só mudando ali o G e o M por K e Q. Então é a mesma fórmula. Foi uma ótima observação. Eu até ia falar isso para vocês, mas já que você falou, Guilherme, eu vou dar uma curiosidade, tá? Eu já vou falar a curiosidade para você, já que você mencionou isso. Então, gente, essa é a lei da atração gravitacional, tudo bem? As massas se atraem, mas por que o satélite não cai na Terra? Porque ele está fazendo um movimento em torno da Terra. Ele tem uma velocidade orbital ali, tudo bem? Tem como a gente calcular essa velocidade orbital? Tem. A gente consegue calcular a velocidade com que ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Tem como calcular isso. Só que a gente não vai se aprofundar nisso porque o vestibular não cobra. O vestibular só cobra a lei da gravitação universal. Tudo bem? Que é essa aqui que você tem que saber. E essa aula é tão legal que entra uma série de discussões, uma série de curiosidades. Por exemplo, essa que o Guilherme perguntou. Essa fórmula não é igual à lei de Coulomb? Ela é parecida, ela é praticamente idêntica. Só que uma é a força gravitacional, a força da gravidade, e a do Guilherme, que ele falou que a lei de Coulomb, é a força elétrica.
E aí a pergunta que eu tenho para vocês que eu quero que vocês escrevam no chat agora. Qual força vocês acham que é mais forte? Essa força aqui da gravidade. Então, ó, a gente viu que tem essa aqui, que é a força da gravidade. Qual força é mais forte? A força gravitacional, que é essa aqui que a gente viu agora. Ou essa força que o Guilherme disse, da lei de Coulomb, a força elétrica. Qual das duas vocês acham que é mais forte? E quando perguntaram isso para mim, eu errei. A primeira vez que perguntaram essa pergunta para mim, eu errei, porque eu não sabia. O Guilherme já disse, ó, ele acha que é a força elétrica, ele acha que a força elétrica é mais forte que a força gravitacional. Tudo bem, a gente não viu ainda força elétrica. Força elétrica tá lá no capítulo 8, é o último capítulo do curso, né? Mas é bom vocês saberem isso já. Qual força vocês acham que é mais forte? Essa gravitacional ou a elétrica? A Melissa falou que depende da intensidade, exatamente, depende da intensidade. Mas se a intensidade das duas basicamente forem considerando a mesma distância, alguma coisa assim, qual vocês acham que é mais forte, a gravitacional ou a elétrica? O João disse que acha que tem a mesma força. Gente, chutaria a gravidade. Exatamente, Luana. Eu chutei gravidade também e eu errei. Gente, a força elétrica, ela é muito mais forte do que a força gravitacional. Muito mais forte. Ela é tão forte, que quando tu tem uma partícula, um átomo, sei lá, e você divide ele, ela é tão forte que quando você faz essa divisão, que você divide em duas pequenininhas, isso libera uma energia absurda. E a energia absurda que libera, a gente chamou isso de bomba atômica. De tão forte que é. Tudo bem? Então a força elétrica, ela é muito mais forte do que a força gravitacional. A força gravitacional, na verdade, ela é uma das mais fracas que tem na natureza. Só que a nossa cabeça nos engana, né? Ela acha que a Terra tem uma massa grande e está puxando o satélite para ela, mas na verdade a força gravitacional é muito pequena, tudo bem? E a força elétrica, ela é muito forte, tá? Ela é mais forte que a gravitacional. Essa liberação de energia que ocorre aqui, ó, foi aí que surgiu as bombas, tudo bem? As bombas nucleares, né, e tudo mais. Então essa aqui é uma curiosidade para vocês saberem. Força elétrica maior que força gravitacional. Mas nesse ponto do nosso curso, a gente nem sabe o que é força elétrica. Isso está lá no capítulo 8, beleza? Mas foi uma curiosidade para vocês aí. E eu tenho outra curiosidade, mas essa curiosidade que é mais legal. Vamos pegar, então, essa nossa formulazinha que a gente acabou de achar e vamos colocá-la aqui no canto, beleza? A gente sabe que se eu tiver o planeta Terra e eu tenho uma pessoa aqui, essa pessoa é a massa A, ok? E o planeta Terra é a massa B. A gente sabe que, pela lei da gravitação universal, uma massa atrai a outra massa. Então, essa pessoa está sendo atraída para a Terra e a Terra está sendo atraída para essa pessoa. Tudo bem? Show de bola. Só que a gente já ouviu falar de uma força lá do capítulo 2, que é a única força de campo. Vamos ver se alguém lembra. Escreve aí no chat se alguém lembrar. Como é o nome daquela força de campo que ocorre devido à gravidade? Que é uma força que está sempre para baixo. Vamos ver se alguém vai lembrar. Davi já falou. Força-peso, exatamente. Então, além dessa pessoa ter essa força gravitacional, ela vai ter uma força chamada força-peso. E vocês lembram como que calcula essa força-peso?
A força-peso. Como que a gente calcula a força-peso? A força-peso vai ser a massa vezes a gravidade. Tudo bem? Massa vezes gravidade. Então, a força-peso é a massa vezes a gravidade. Gente, se eu tenho a força-peso, e eu tenho a força gravitacional, que é a força de atração de massas, o que vocês acham que vai acontecer quando eu pegar essa força e colocar no lugar desse F aqui? O que será que vai acontecer quando eu fizer isso? Bom, não sei, vamos fazer, né? Então, a força gravitacional, ela vai ser o Gzão, que é o 6,67 lá, vezes a massa de A, vezes a massa de B, dividido por D ao quadrado. Beleza? Essa é a força gravitacional. E eu vou tirar agora esse F, tchau, e eu vou colocar a força-peso agora, que é massa vezes a gravidade. Só que detalhe, qual M que é esse aí? Esse aí é o M da Terra, que é o MB, ou é o M da pessoa, que é o MA? Esse M aqui é o MA. É o M da pessoa, tudo bem? Então, ó, M da Terra, que é o MB, e o MA é o M da pessoa. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Alguém se perdeu? Tranquilo? Beleza. De boa, tá. O que eu fiz? Eu peguei a fórmula do Newton, né, da atração gravitacional, e no lugar do F eu só coloquei a força-peso. Por enquanto, de boa. Relaxa, não vai acontecer nada demais aqui. Lembrando, tá? Tudo isso aqui é uma curiosidade, tá, pessoal? Você só tem que saber o que tá em amarelo aqui, tá? O que eu tô fazendo aqui é mostrar para vocês um negócio muito louco. O que vai acontecer agora? Vamos ver se alguém já identificou o que dá para fazer aí agora. Você não precisa fazer nenhuma manipulação absurda. Você só tem que identificar duas coisinhas aí que dá para você fazer. Na verdade, uma coisa que dá para você fazer, né? Com uma letra aí. Vamos ver se alguém já identificou. Escreva aí se alguém já identificou. O que dá para fazer? Ai, que susto. O que dá para fazer aí, gente? Olha bem essa fórmula. O que dá para fazer? Cortar MA. Perfeitamente, cortar MA. Você tem MA de um lado e você tem MA de outro. Quando você cortar os MAs, dá para cortar? Dá para cortar. Quando você cortar os MAs, olha o que vai acontecer. A gravidade, ela vai ser o Gzão. O que é esse Gzão? 6,67, que o Newton tinha falado aqui em cima, ó. Tá? Vai sobrar esse Gzão. Vai sobrar a massa da Terra e vai sobrar a distância ao quadrado. Tá? Professor, que distância ao quadrado é essa aí que você está falando? A distância ao quadrado que eu estou falando é a distância do centro do planeta Terra até o centro do teu corpo. É essa distância aqui, ó. Tá? Bom, e já que vocês me ajudaram, né, falando que dava para cortar, eu vou ajudar vocês. Então, quando você substituir o Gzão, que é 6,67 vezes 10 a menos 11, quando você pegar lá no Google a massa da Terra, que é 5,97
vezes 10 a 24. E quando você pegar a distância até o centro da Terra, quando você dá o Google lá e vê qual que é a distância até o centro da Terra, que é 6,37 vezes 10 elevado a 6. Só que você tem que lembrar que tem esse quadradinho aqui da fórmula, né? Gente, que valor você vai encontrar quando fizer tudo isso? Vamos ver se alguém vai saber. Davi já falou. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então vocês lembram que lá no capítulo 2 eu já falei esse valor para vocês? Mas por que eu tinha falado esse valor para vocês? Porque eu não tinha como mostrar. Só que agora eu tenho. Eu acabei de mostrar da onde que o 9,8 saiu. É só você pegar a massa da Terra, a distância até o centro da Terra e colocar o 6,67 do Newton. Você usa a calculadora, você acha o 9,8. E agora eu pergunto, cara, qual que é a chance de você ver que as equações da matemática elas se conversam? Uma equação que o cara tinha feito anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, 8 anos atrás, se conectou com agora. Vocês têm noção que loucura é essa? A gente acabou de achar o 9,8. Que a gente arredonda, né, para 10 geralmente. É a gravidade. E isso é muito louco. Bom, então acho que terminamos nossa aula de hoje, né? Resumindo, então, para você tem que saber as 3 leis de Kepler, que eu já falei na semana passada, as 3 leis de Kepler, você tem que saber elas. E você tem que saber a fórmula da gravitação universal, que é essa que está aqui no quadrado amarelo. Tudo bem? Se você sabe calcular a lei de Coulomb, você sabe calcular essa aqui, é a mesma coisa, tá? A mesma forma de calcular, você calcula essa aqui. Então aqui, tudo isso aqui que eu fiz, gente, essa contarada que eu fiz para achar o 9,8, você não tem que saber, tá? Eu só mostrei por motivo de curiosidade, da onde que o 9,8 saiu. Agora você sabe da onde saiu. Saiu da lei da gravitação universal do Newton.